Chico Xavier foi um dos maiores médiuns que o mundo já conheceu. Seu processo de psicografia, que nada mais é do que a escrita de mensagens vindas do além, sempre foi cercado de respeito e reverência. Ele não apenas se conectava com os espíritos, mas estabelecia uma ponte direta com o mundo espiritual. Sua simplicidade era uma das chaves desse processo, pois ele acreditava que a mediunidade não era um dom, mas uma ferramenta de evolução que todos poderiam desenvolver. Ele sempre afirmou que suas mensagens eram direcionadas para consolar e instruir, não para se promover. Quando se sentava para psicografar, Chico Xavier não se lembrava das palavras que surgiam em sua mente. Ele tinha um nível tão elevado de concentração e entrega ao trabalho espiritual que a caneta parecia conduzi-lo. Era como se ele estivesse em um estado de transe profundo, focado unicamente em ser um instrumento para os espíritos. Esse processo, longe de ser algo místico ou sobrenatural, era visto por Chico como uma missão de evolução espiritual, um exercício de desapego e de serviço ao próximo. Alguns relatos afirmam que ele se entregava tanto a esse processo que muitas vezes passava horas em silêncio, em completa concentração, sem saber o que estava escrevendo até o momento em que terminava a psicografia. Não é por acaso que suas mensagens, carregadas de profundidade e sabedoria, tocam tantos corações até hoje. Para Chico, a psicografia não era apenas um trabalho mediúnico, mas uma verdadeira missão de evolução para todos os envolvidos, tanto os que recebiam as cartas quanto ele mesmo, como médium. Quando as cartas psicografadas por Chico Xavier chegavam às mãos de familiares enlutados, o impacto era imediato. Muitas dessas famílias estavam em luto profundo, desesperadas pela perda de entes queridos. A surpresa de receber uma mensagem de alguém que havia partido há anos, transmitida por um espírito, não apenas oferecia consolo, mas também abria um novo olhar sobre a morte e o além. Ao receberem essas mensagens, os familiares experimentavam uma transformação profunda em seus corações. Para eles, a sensação de que o amor nunca morre e que a vida continua além da morte trazia uma paz indescritível. Existem histórias impressionantes de famílias que, após receberem cartas de Chico Xavier, mudaram completamente sua visão sobre a vida e a morte. Um exemplo clássico é o de uma mãe que perdeu seu filho em um acidente trágico. Ela não conseguia aceitar a partida dele, e ao receber uma carta psicografada por Chico, em que o filho relatava estar bem e em paz no plano espiritual, a dor começou a diminuir. A mensagem lhe trouxe a certeza de que a separação física não é definitiva, e isso ajudou a seguir em frente, com mais esperança e fé. Esse processo de consolação não se limitava apenas àquelas pessoas que procuravam por respostas. Muitas vezes a mensagem vinha sem que o receptor pedisse ou esperasse por ela. Chico Xavier recebia milhares de cartas e, em muitos casos, pessoas próximas a ele diziam que as mensagens simplesmente chegavam àquelas famílias, por meio de um esforço espiritual. Era como se as cartas fossem enviadas diretamente por seus entes queridos, guiadas pela necessidade de trazer alívio e principalmente a certeza de que a vida continua, mesmo além do físico. O que torna as mensagens psicografadas por Chico Xavier ainda mais impressionantes são os detalhes desconhecidos que muitas vezes eram revelados nas cartas. Chico não tinha acesso a informações sobre os mortos com quem se comunicava. Mesmo assim, ele conseguia descrever aspectos íntimos de suas vidas, como lugares, objetos e até detalhes de conversas que só os familiares sabiam. Isso gerava uma sensação de veracidade nas mensagens, pois era impossível que Chico soubesse de coisas tão pessoais sem uma verdadeira conexão com o espírito. Em uma das cartas, por exemplo, um pai psicografado enviou uma mensagem com detalhes sobre a morte de sua filha, que ninguém mais sabia. Ele descreveu como se sentiu em seus últimos momentos e até falou sobre um objeto pessoal que a filha tinha deixado em casa. Quando a carta chegou à família, os detalhes descritos estavam tão certos que não havia dúvida da autenticidade do médium e da mensagem. O impacto disso foi transformador para os familiares, que encontraram alívio para suas angústias e até reforçou a crença na continuidade da vida após a morte. Esses relatos, para muitos, são uma das maiores provas de que a comunicação entre os dois mundos é real.
Eles mostram que as mensagens psicografadas não eram apenas palavras vazias ou palavras consoladoras, mas mensagens carregadas de informações profundas, capazes de tocar o coração das pessoas e transformar a sua visão sobre a morte e a vida espiritual. Cada carta, com seus detalhes únicos e específicos, funcionava como um elo entre o que era palpável e o que transcende nossa compreensão cotidiana. As psicografias de Chico Xavier sempre chamaram a atenção da mídia, mas não eram apenas as mensagens espirituais que geravam repercussão. O próprio Chico, com sua humildade e dedicação, era um ícone que atraía jornalistas, estudiosos e curiosos do Brasil e do mundo inteiro. Em diversos momentos, a mídia se viu diante de um fenômeno que não podia ser explicado apenas pela razão humana. Chico era constantemente abordado para que falasse sobre as mensagens que recebia, e as histórias de famílias consoladas por suas cartas se tornaram amplamente divulgadas. Em alguns casos, a repercussão foi tão grande que eventos, como o recebimento de uma carta psicografada por uma celebridade, geraram matérias de destaque em grandes jornais. O impacto não era apenas pela mensagem em si, mas pela capacidade de Chico de trazer à tona algo tão pessoal, de maneira tão pura e verdadeira, que muitos se viam obrigados a reconsiderar sua visão sobre a vida após a morte. As entrevistas e reportagens feitas com ele, sempre com sua postura calma e tranquila, também contribuíam para desmistificar o trabalho mediúnico e trazer mais respeito à prática espírita. A repercussão na mídia, embora muitas vezes tenha sido de curiosidade, também foi uma maneira de expandir a visão das pessoas sobre o mundo espiritual. Com o tempo, a popularidade de Chico Xavier se consolidou, e ele se tornou um dos maiores médiuns de todos os tempos, tendo sua obra conhecida e respeitada até fora do Brasil. Para muitos, suas psicografias não eram apenas mensagens espirituais, mas fenômenos que provocavam reflexão sobre nossa existência, nossa relação com o além e, claro, sobre a nossa própria evolução espiritual. A autenticidade das cartas psicografadas por Chico Xavier sempre foi um ponto de discussão e admiração. Mesmo aqueles mais céticos não podiam negar os detalhes impressionantes e as mensagens consoladoras que eram trazidas. Muitas vezes as cartas apresentavam informações tão precisas e pessoais que apenas os familiares dos desencarnados poderiam confirmar. Isso gerava um reconhecimento da veracidade das mensagens e uma confiança cada vez maior no trabalho de Chico, que mesmo sem buscar notoriedade se tornou um dos médiuns mais respeitados do mundo. Para analisar a autenticidade das cartas, especialistas em espiritismo frequentemente apontam o fato de que Chico não tinha conhecimento prévio das informações que eram transmitidas nas mensagens. Ele não procurava saber nada sobre o espírito do qual iria psicografar. E ainda assim as cartas continham informações impossíveis de serem conhecidas de outra forma. Muitos casos mostravam aspectos da vida de pessoas falecidas que não haviam sido discutidos publicamente, e isso causava um grande impacto nos que recebiam as mensagens. A autenticidade também foi avalizada pela postura ética e humilde de Chico Xavier. Ele nunca se utilizou de suas habilidades para se promover ou explorar a dor dos outros. O médium sempre teve um compromisso profundo com a espiritualidade e com a missão de consolar e transmitir os ensinamentos dos espíritos. Essa dedicação ao trabalho e à sua causa transcendental foi o que garantiu a sua credibilidade, não só entre os espíritas, mas entre pessoas de todas as crenças que viam em Chico um verdadeiro exemplo de humildade e honestidade. As mensagens psicografadas por Chico Xavier não eram apenas palavras escritas em um papel, mas verdadeiras sementes de transformação na vida de quem as recebia. Elas tinham o poder de mudar a perspectiva de quem estava em dor, de quem havia perdido um ente querido e não conseguia seguir em frente. A simplicidade e profundidade das palavras traziam um conforto imenso, e a certeza de que o amor não tinha fim e que a morte não era o fim da jornada, mas apenas uma etapa. O impacto das mensagens na vida dos destinatários era visível. Muitas pessoas relataram uma paz de espírito após lerem as cartas, como se um peso tivesse sido retirado de seus corações.
A aceitação da morte, antes algo insuportável para muitos, se tornava uma parte natural da vida. Familiares começavam a olhar para a partida de seus entes queridos com mais serenidade, com a certeza de que o vínculo de amor jamais seria rompido. Isso não significava que a dor desaparecia, mas sim que se tornava mais suave, mais compreensível. Além disso, o impacto se estendia ao próprio comportamento das pessoas. Aqueles que receberam as cartas psicografadas muitas vezes passaram a agir com mais compaixão, mais amor e mais compreensão com o próximo. A certeza de que a vida continua no plano espiritual motivava as pessoas a se desapegarem dos bens materiais e a se focarem no que realmente importa: o bem-estar emocional, os relacionamentos e o crescimento espiritual. Muitos especialistas e estudiosos do espiritismo e da mediunidade confirmaram, ao longo dos anos, a autenticidade das cartas psicografadas por Chico Xavier. De fato, os depoimentos desses estudiosos geralmente destacam a precisão das informações contidas nas mensagens e a dificuldade em explicá-las através da razão humana. Segundo esses especialistas, Chico não apenas se destacou pela sua capacidade mediúnica, mas também pela sua postura ética e pelo compromisso com a verdade espiritual. Ele era visto como um exemplo de como a mediunidade pode ser usada de maneira positiva, sempre em benefício da evolução do ser humano. Em entrevistas e conferências, especialistas de renome na área espírita frequentemente ressaltaram que o médium nunca se deixava influenciar por aspectos materiais ou pessoais, mas sempre buscava um propósito maior em sua missão. Muitos afirmaram que Chico era um canal puro entre o plano material e o espiritual, algo raro de se encontrar. Esse comprometimento com a espiritualidade fez com que sua obra fosse amplamente reconhecida e respeitada, não só dentro dos círculos espíritas, mas também por outras religiões e até por cientistas. Além disso, alguns estudiosos relataram que os depoimentos dos próprios destinatários das cartas psicografadas serviam como validação do trabalho de Chico. Ao contar histórias sobre a revelação de detalhes pessoais e íntimos nas cartas, as pessoas mostraram como se sentiram tocadas e curadas. Esses testemunhos foram fundamentais para consolidar o status de Chico Xavier como um dos maiores médiuns da história. E também para mostrar ao mundo que a vida espiritual não é uma mera crença, mas uma realidade com poder de transformação. Ao refletirmos sobre as cartas psicografadas de Chico Xavier, somos convidados a olhar além da nossa compreensão usual sobre a vida e a morte. Essas mensagens não só desafiaram nossas crenças, mas também proporcionaram uma visão transformadora da evolução espiritual. O impacto delas nas vidas de tantas pessoas é inegável, e é impossível ignorar como essas cartas continuam a influenciar positivamente a forma como encaramos a existência humana e o nosso futuro após a morte. Você já parou para pensar em como as experiências que compartilhou, ou as que ainda viverá, podem ser um reflexo da evolução contínua de sua alma? Como você enxerga sua jornada espiritual e o impacto que ela pode ter na vida dos outros? Isso nos leva a uma reflexão poderosa sobre a própria vida e as escolhas que fazemos todos os dias. Agora imagine como seria se você pudesse explorar mais a fundo esses ensinamentos e ver as cartas psicografadas de Chico Xavier não apenas como um consolo, mas como um guia para sua própria evolução espiritual. Quer continuar essa jornada de descobertas? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos repletos de insights que podem transformar a sua vida.